Olá, pessoal. Meu nome é Haline Raniele Alves da Silva. Eu sou graduanda do curso de Letras Português na Universidade Estadual da Paraíba e também sou bolsista do PIBIC da cota 2024 e 2025. Nesta apresentação, eu vou compartilhar o percurso e os principais resultados da nossa pesquisa, que tem como tema a tradução da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio em Escolas Cidadãs Integrais da Paraíba. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação do professor Dr. Rafael Ferreira de Souza Norato. Ele vincula-se ao grupo de estudos e pesquisa que eu faço parte, que é o GPCE. O que eu trago aqui é um fruto de um processo de investigação acadêmica, mas também de escuta atenta e diálogo com professores da rede estadual, que vivem na prática os efeitos das políticas curriculares atuais na sala de aula. Então, primeiramente, para contextualizar, é importante lembrar que, em 2017, foi sancionada a Lei nº 13.415, essa que é conhecida como a Reforma do Ensino Médio. E no ano seguinte, em 2018, ela foi homologada a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, também conhecida como BNCC Ensino Médio. Esses dois marcos, eles reconfiguram o campo curricular e a docência no Brasil, trazendo uma forte centralidade da lógica de competências. No caso da Paraíba, já em 2020 foi aprovada a proposta curricular do Estado da Paraíba, que passa a orientar essas práticas pedagógicas das escolas cidadãs integrais, também chamadas de ESIS. Essas mudanças, ao mesmo tempo em que elas prometem essa inovação, elas também produzem deslocamentos importantes sobre o que entendemos por educação integral, currículo e formação dos jovens. Então, a questão que norteou nossa pesquisa foi como a BNCC do ensino médio está sendo traduzida no contexto das escolas cidadãs integrais da Paraíba e quais efeitos discursivos essa tradução tem produzido. Essa problematização que a gente traz aqui, ela nasce da percepção de que os documentos oficiais, eles não chegam às escolas de forma neutra. Eles passam por processos de tradução, isto é, de ressignificação, adaptação, tradução e muitas vezes de disputa por sentidos. Assim, nosso interesse foi compreender não apenas o texto oficial da BNCC, mas o modo como ela é apropriada e ressignificada na sala de aula. E isso traz implicações para os professores e os estudantes. Assim, o objetivo central de nossa pesquisa foi analisar como a BNCC ela é traduzida no ensino médio das escolas cidadãs integrais da Paraíba. Para alcançar esse objetivo central, nos desdobramos a investigação em três métodos específicas. A primeira foi identificar os principais políticas curriculares que vêm servindo de referência para a construção do currículo. A segunda é compreender esses desafios que os professores enfrentam no processo de tradução curricular. E a terceira é mapear estratégias que esses professores eles têm desenvolvido para lidar com esses desafios impostos pelas políticas. Essas métodos elas foram fundamentais para dar corpo ao estudo e garantir que a análise ela não ficasse apenas no nível documental, mas também incorporasse a experiência docente. Assim, a pesquisa ela adotou uma abordagem pós-qualitativa, conforme propõe Pierre, dialogando também com referenciais pós-críticos e pós-estruturalistas no campo do currículo. Esse campo de investigação ele foi constituído tanto pelos documentos oficiais, como a BNCC, a Lei da Reforma do Ensino Médio e a Proposta Curricular da Paraíba, quanto por entrevistas realizadas com 4 professores da rede estadual que atuaram em escolas integrais. Essa escolha metodológica ela partiu de uma compreensão de que tanto os textos legais quanto as vozes docentes são atravessados por discursos que configuram os modos de pensar e de praticar a educação. O diálogo com essas professoras foi fundamental para perceber como essas políticas elas chegam ao chão da escola e como elas são traduzidas no cotidiano. E para isso, o suporte teórico que orientou nossas análises dialoga com diferentes autores do campo pós-crítico e pós-estruturalista. A teoria do discurso de Laclau e Murphy, ela foi importante para pensar a noção de hegemonia e significantes flutuantes. Derrida contribuiu com a ideia de rastro, que nos ajuda a entender
como os sentidos nunca se fixam de uma forma definitiva. Coraza, com suas formulações sobre a tradução curricular, que foi central para refletir sobre como as políticas são apropriadas e recriadas, assim como traduzidas. E Paine ofereceu a perspectiva do currículo como uma prática discursiva que valoriza a contingência e o caráter histórico das formulações curriculares. Esse referencial que a gente traz possibilitou olhar para os dados como parte de um campo de disputas simbólicas e políticas. Assim a gente chega nos resultados e discussões. Os resultados da pesquisa, elas mostram que a educação integral, por assim dizer, que deveria se fundamentar em uma perspectiva ampla de formação, ela vem sendo ressignificada em chave técnico-comportamental. Termos como projeto de vida, protagonismo juvenil e autonomia, eles aparecem como significantes flutuantes. O que seriam esses significantes flutuantes? Ao mesmo tempo em que evocam uma promessa de emancipação, acabam operando como dispositivos de responsabilização individual e adaptação ao mercado de trabalho. Então, as entrevistas que nós trouxemos trazem esses exemplos concretos dessa realidade dos professores em sala de aula. Uma professora destacou que, por haver apenas uma aula semanal para determinados conteúdos, a carga é muito densa e extensa a jornada escolar. Já no sétimo ou oitavo período, como ela disse, o rendimento cai significativamente, e também houve ainda relatos de professores que precisam comprar do próprio bolso materiais como papel e impressora, o que evidencia essa precarização da estrutura. Então, esses depoimentos eles revelam que, na prática, a integralidade prometida pelas políticas é esvaziada. O que se estabelece é uma pedagogia de adequação, que transfere essa responsabilidade a professores e estudantes, em vez de criar condições reais para uma formação integral. Em síntese, a gente percebe que a ABNCC Ensino Médio e a proposta curricular da Paraíba, elas deslocam sentidos de educação e currículo, reforçando essa racionalidade neoliberal que privilegia a eficiência, a performatividade e a gestão individual da aprendizagem. Isso nos leva às algumas considerações finais. Nessas considerações finais, a gente destaca que, e é importante destacar, que embora as políticas curriculares analisadas elas tragam esses textos à promessa de integralidade e emancipação, no próprio cotidiano escolar, esses sentidos são frequentemente esvaziados em nome de uma eficiência e da performatividade. O que a gente observa é a prevalência do modelo que adapta os sujeitos às demandas de mercado, em vez de ampliar horizontes formativos. A contribuição deste trabalho também, que é importante destacar, está em reafirmar o currículo como campo de disputas éticas, políticas e pedagógicas, mostrando que ele não é apenas uma lista de conteúdos, mas um espaço em que se produzem identidades, expectativas e modos de ser. Portanto, discutir a tradução da BNCC nas escolas e cidadãs integrais da Paraíba é também discutir os rumos da formação da juventude brasileira e o papel da escola pública na sociedade contemporânea em que vivemos. Antes de finalizar aqui, eu também quero apresentar que durante esse percurso eu tive a oportunidade de apresentar partes dessa pesquisa em diferentes espaços acadêmicos, como seminários e congressos, além de produzir capítulo de livro e artigos com coautoria. Essas produções elas foram fundamentais para amadurecer as reflexões e dialogar com outros pesquisadores. Além disso, eu também gostaria de registrar meus agradecimentos ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UEPB, ao CNPq, ao grupo de estudos que eu faço parte, o CGPCE, e ao meu orientador que trabalhou junto comigo em todo esse percurso da pesquisa, o professor Rafael Norato, e eu não coloquei aqui, mas é importante também agradecer às professoras que gentilmente aceitaram participar da pesquisa, compartilhando suas experiências na sala de aula. Sem essas contribuições, esse trabalho ele não seria possível. Ele, então, além desses agradecimentos, aqui eu mostro um pouquinho dos referenciais que foram utilizados e agradeço por assistirem até aqui. Obrigada.